Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura bíblica, sabe? Olhar para os pilares e portões do Templo de Salomão. Temos aqui um material bem rico, comentários, artigos, até sermão, para ajudar a gente a decifrar essas estruturas. E a nossa missão aqui é ir além da construção, né? Tentar descobrir o simbolismo por trás disso tudo, tanto na visão judaica original, quanto na releitura cristã depois. Por que será que simples colunas e portões tinham tanto peso, tanto significado? Bom, vamos tentar desvendar isso. Olha, é fundamental a gente lembrar que o Templo de Salomão, ele era muito mais que só um prédio impressionante, né? Era um lugar carregado de simbolismo. Cada detalhe ali falava alguma coisa. E hoje a gente vai focar em dois elementos que as fontes destacam bastante. Aquelas colunas enormes na entrada, sabe? E os vários portões que, bom, não só davam acesso, mas contavam um pouco da história da vida e da adoração em Jerusalém. Perfeito. Então, vamos começar por essas colunas gigantescas que ficavam ladeando a entrada principal, o pórtico que chamavam de Ulam. As fontes descrevem que eram de bronze maciço, algo assim, realmente monumental. E tinham nomes próprios, Jaquim e Boaz. Obra do próprio Salomão, né? Provavelmente feitas por aquele artesão famoso, o Irã de Tiro. Exato. E esses nomes, como você disse, não eram só para enfeitar, não. Eram hebraicos e eles guardavam uma teologia muito poderosa. Era quase uma proclamação para quem chegava ali. As fontes são bem claras sobre os significados. Jaquim, que soa mais ou menos como Yalkin em hebraico, significa ele estabelecerá. Traz essa ideia de firmeza, sabe? De algo que é fundado para durar. Era a coluna da direita, que ficava para o lado sul, e Boaz, que ficava à esquerda, para o norte, significa nele a força. Poder, vigor, essa é a ideia. Ele estabelecerá nele a força. Nossa, parece quase um lema, né? Tipo um brasão de armas bem na entrada do lugar mais sagrado. O que essa combinação queria comunicar? Não era só uma questão de mostrar poder, imagino eu, certo? Não, com certeza não era só poder bruto. A mensagem combinada era profunda. Ele estabelecerá com sua força. Ou, como uma das fontes coloca de um jeito bem legal, era um sermão pregado pela arquitetura. Imagina você chegando no templo e sendo recebido por essa dupla afirmação. Olha, a estabilidade do culto, a segurança do reino, o próprio acesso a Deus. Nada disso depende da gente. Depende da iniciativa e da força divinas. É uma mensagem de segurança, mas também de dependência, né? Quem entrava ali era lembrado logo de cara da soberania e da fidelidade de Deus. Um sermão pregado pela arquitetura, gostei disso. É uma imagem forte. E como o pessoal da época, os israelitas que frequentavam o templo, como eles recebiam essa mensagem? Quais eram as nuances para eles? Olha, para a comunidade judaica original, essas colunas, elas ressoavam em vários níveis, sabe? Primeiro, claro, tinha o encorajamento e a estabilidade. No mundo cheio de incerteza, ter aqueles pilares visíveis era um lembrete constante. Deus sustenta nosso culto, nosso reino, trazia uma sensação de permanência. Depois vinha a ideia do fundamento divino. Não era só sobre o reino aqui na Terra, mas sobre o próprio acesso a Deus. Os nomes sugeriam que essa relação era firme, porque o próprio Deus a garantia. Convidava a confiança na aliança, entende? E tem também uma leitura bem interessante sobre a autoridade simbólica. Algumas interpretações veem Jaquim, ele estabelecerá, ligado ao sumo sacerdote, que estabelecia e mantinha o culto, né? E Boaz, nele a força, ligada ao rei. A força que protegia e governava a nação. Seriam os dois pilares da sociedade israelita, ambos sustentados por Deus. Faz todo sentido, os pilares da sociedade ali representados. E séculos depois, como os primeiros cristãos que viviam imersos nessas escrituras, reinterpretaram Jaquim e Boaz à luz de Jesus. Então, a tradição cristã frequentemente lê o Antigo Testamento buscando o que chamam de tipos, né? Figuras e símbolos que apontam para Cristo. E as colunas não foram exceção. Elas passaram a ser vistas como prenúncios de Cristo. A solidez, a posição ali na entrada, tudo isso remetia a ele como fundamento e o acesso.
Algumas fontes até sugerem que poderiam simbolizar as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, os pilares da nossa fé. Nossa! E os nomes ganham uma nova dimensão, né? Jaquim, ele estabelecerá, passa a ser a promessa de Deus estabelecendo sua igreja, firmando os crentes em Cristo. E Boaz, nele a força, aponta direto para a força espiritual que a gente encontra nele para nossa caminhada. A ideia de fortaleza e confiança é central aqui. Entendi. Isso acaba reforçando Cristo como fundamento da fé. As colunas encorajam a confiança nele como a base segura, a pedra angular de que fala o profeta Isaías. Não mais um templo físico, né, mas um edifício espiritual construído sobre ele. Certo. E também é como a promessa do reino. A força e a estabilidade dos pilares apontam para o reino eterno e inabalável de Deus em Cristo, como a gente lê em Lucas e Apocalipse. Por fim, tem a questão do acesso espiritual. Se as colunas marcavam a entrada do templo físico, agora elas apontam para Cristo como a única porta para o templo espiritual, para a presença de Deus. É através dele que a gente encontra estabelecimento e força. O teólogo John Gill, que é citado nas fontes, desenvolve bem essa ideia. Ele vê Cristo como o pilar que sustenta a igreja e cada crente individualmente. Quer dizer, o que era um símbolo de estabilidade e força na aliança antiga se transforma na leitura cristã numa representação do próprio Cristo como a fonte dessa estabilidade e força para a nova aliança. Deixam de ser só arquitetura para se tornarem teologia viva, pulsante. Exatamente. Sermões em metal, como você falou antes, que continuaram a pregar através dos séculos, ganhando novas camadas de significado. É fascinante. Então, esses pilares estabeleciam a promessa da presença e da força de Deus ali na entrada. Mas como era o acesso no dia a dia? Como se entrava efetivamente nessa presença? Isso nos leva aos portões, né? Que contam uma história diferente, talvez mais funcional, mas igualmente simbólica. Precisamente. As fontes mencionam vários portões com nomes específicos, não só do templo em si, mas também dos muros da cidade. Especialmente no livro de Neemias, durante aquela reconstrução depois do exílio. E o interessante é a lógica por trás dos nomes. Eles meio que mapeavam a vida da cidade, sabe? Mapeavam a vida como assim? Pensa na Porta do Peixe, por exemplo. Claramente ligada à área onde o peixe chegava para o mercado, talvez vindo do norte. Ou a Porta do Monturo, que também chamam de Porta do Esterco. Essa dava para o vale onde o lixo da cidade era descartado, talvez incluindo até restos de sacrifícios, quem sabe. Os nomes descreviam a função, a geografia e, de certa forma, o metabolismo espiritual e cotidiano de Jerusalém. Era tudo conectado. Entendi. Mapeavam a vida pulsante da cidade em relação ao seu centro sagrado. Mas, entre esses portões mais, digamos, funcionais, um deles parece saltar das páginas das fontes com significado especial. A Porta das Ovelhas. O que ela tinha de diferente? A Porta das Ovelhas, Porta Ovium, em latim, realmente se destaca. As fontes nos dão alguns detalhes cruciais sobre ela. Primeiro, a localização. Ficava perto do tanque de Betesda. E a função principal dela era ser a entrada para as ovelhas destinadas ao sacrifício no templo. Elas vinham dos mercados e, segundo algumas tradições, eram lavadas no tanque ali perto antes de seguirem para o altar. Era o caminho direto para a área sacrificial. O caminho do sacrifício? Exato. E a importância dela em Neemias é enorme. Na reconstrução dos muros, foi o primeiro portão a ser restaurado, uma prioridade. Mas o detalhe mais significativo mesmo, que as fontes sublinham, é que foi o único portão que Neemias registra como tendo sido consagrado, separado como santo. O único consagrado? Mas por que especificamente esse? Justamente por causa da função dele. Era o limiar por onde passava o elemento central do culto, o sacrifício. Era a interface direta com o altar. E quem liderou a reconstrução? O sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes. Isso mostra o peso religioso que essa entrada específica tinha. Primeiro a ser refeito, o único consagrado ligado diretamente ao sacrifício e reconstruído pelos sacerdotes. Nossa, fica bem claro o lugar central dele na perspectiva judaica, como eles viam esse portão. Bom,
Para a comunidade judaica, os portões em geral eram lembretes vivos da geografia sagrada e da vocação para a adoração, né? A vida diária, o comércio, a limpeza, tudo estava entrelaçado com o templo. A Porta das Ovelhas, em particular, com essa consagração toda, materializava a santidade que era exigida para se aproximar de Deus através do sacrifício. Era um símbolo poderoso da necessidade de pureza e da centralidade do sistema sacrificial para a reconciliação com Deus. E, novamente, a pergunta que não quer calar. Como a perspectiva cristã ressignificou essa porta, tão carregada de simbolismo sacrificial? Imagino que a conexão com Cristo seja bem forte aqui. Fortíssima. A simbologia é reinterpretada de uma maneira muito profunda. Primeiro, tem a ideia geral de Cristo como a porta. O próprio Jesus diz lá em João 10:9, Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele aplica essa imagem da Porta das Ovelhas a si mesmo. Ele mesmo faz a conexão. Exatamente. Então a Porta das Ovelhas físicas se torna um símbolo direto do sacrifício de Jesus. As ovelhas literais que passavam por ali apontavam para ele, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista proclamou. E tem um detalhe fascinante que uma fonte destaca do relato de Neemias. Parece que essa porta não tinha ferrolhos nem trancas. Sem trancas? Como assim? Pois é. E isso é interpretado como um símbolo da salvação que é livremente acessível em Cristo. A porta está aberta, sabe? Sem barreiras para quem quiser entrar por meio dele. Nossa, que imagem poderosa. Uma porta permanentemente aberta para o sacrifício, para a salvação. Exato. E o fato de ter sido reconstruída pelo sumo sacerdote. Isso aponta para Jesus como nosso sumo sacerdote definitivo. Ele não só oferece o sacrifício, mas ele é o sacrifício, e ele é o sacerdote que abre o caminho. A morte dele na cruz é vista como a restauração definitiva do acesso ao Pai. Existe até uma tradição, mencionada nas fontes, de que Jesus costumava entrar em Jerusalém por essa porta, com exceção da entrada triunfal, claro, e que ela também seria a parte do caminho para o Gólgota. Sério? Sim. Isso amarra tudo. A vida, o ministério e o sacrifício de Jesus ligados a essa entrada específica. Reforça aquela ideia de que tudo começa e termina com a cruz. Uma fonte observa que Neemias menciona a Porta das Ovelhas bem no início e depois de novo no fim do capítulo sobre a reconstrução, como se o sacrifício emoldurasse todo o processo de restauração da cidade e do culto. Que interessante essa observação sobre Neemias. E, finalmente, claro, simboliza o acesso e a liberdade cristã. Cristo, como a porta, oferece libertação do sistema antigo e a entrada nas bênçãos da nova aliança. Salvação, liberdade e o alimento espiritual, as pastagens que Jesus menciona em João 10. É impressionante como um elemento arquitetônico que era tão funcional, né, a entrada das ovelhas, se transforma numa metáfora tão rica sobre o coração do evangelho cristão, o sacrifício de Cristo como o único acesso consagrado e livre a Deus. Ok, então vamos tentar conectar tudo isso. A gente tem os pilares, Jaquim e Boaz, ali na entrada, proclamando Deus estabelece com força. É a base sólida, a promessa divina. E aí temos os portões, com o das ovelhas se destacando, representando o caminho de acesso especificamente pelo sacrifício. Como essas duas ideias, a base e o caminho, conversam entre si? Elas se complementam. Conexão é a chave de tudo, né? Os pilares, estabilidade e força, são a garantia, são a âncora da fé. Eles asseguram que Deus é fiel e poderoso para sustentar sua aliança e seu povo. Representam a segurança daquele lugar, da presença de Deus. Já os portões, especialmente o das ovelhas, representam o como chegar lá, o meio de acesso a essa presença firme e forte, que no contexto do templo era o sacrifício. A base e o acesso. Isso. E na leitura cristã, tudo isso converge em Cristo de uma forma notável. Ele é quem estabelece a igreja e dá força aos crentes, ou seja, cumprindo o simbolismo dos pilares. E, ao mesmo tempo, ele é a própria porta de acesso, como ele diz em João 10. E ele é o sacrifício supremo que a Porta das Ovelhas prenunciava. Quer dizer, ele é tanto o destino seguro quanto o único caminho para chegar lá. Uma das fontes usa uma imagem bonita.
As colunas são como âncoras que mantêm o navio, o povo, seguro no porto, a presença de Deus. Enquanto a porta das ovelhas aponta para o Cordeiro, Jesus, que é o único passaporte para poder entrar nesse porto seguro. Que analogia ótima! E a análise do John Gill que a gente citou antes amarra isso bem. Ele viu o templo como figura da igreja, Salomão, cujo nome remete à paz, como tipo de Cristo, o príncipe da paz, os materiais preciosos, como os crentes, e as colunas como tipos de Cristo na sua força para estabelecer e sustentar a igreja. Essa visão tipológica é central, sabe? Vê no Antigo Testamento as sombras da realidade plena que a gente encontra em Cristo. Entendi perfeitamente. Então, para a gente recapitular, Jaquim e Boaz, os pilares, falam dessa base divina, estabelecimento e força. Os portões, com o das ovelhas como arquétipo, falam do acesso à vida da cidade se voltando para Deus através do caminho do sacrifício. E na visão cristã, ambas as mensagens apontam para Cristo como fundamento, o doador de força, a porta e o próprio sacrifício. Tudo nele. Exatamente. E talvez um último pensamento que emerge das fontes é sobre a intencionalidade por trás dessa arquitetura toda. Não eram só pedras e metal empilhados, né? Eram mensagens teológicas codificadas ali no espaço físico, lembretes constantes para quem passava. E isso faz a gente pensar, e hoje? Como os espaços que a gente constrói e habita, sejam igrejas, prédios públicos, escritórios, até nossas casas, como eles moldam nossas crenças e valores, às vezes intencionalmente, às vezes não. Que sermões silenciosos a arquitetura ao nosso redor está pregando agora, sabe? Nossa, que pergunta, fica ecoando mesmo. Uma ótima reflexão para a gente encerrar por hoje. Muito obrigada por nos guiar por essa simbologia tão rica da arquitetura do templo. Foi fascinante. E a todos que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia.